Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, que é especial em formato de entrevista, como a emergência climática afeta as crianças, que mudanças são necessárias e como cuidar da saúde mental em época de ansiedade climática. A gente vai conversar hoje sobre isso com a professora de Harvard, Márcia Castro. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Nesse episódio especial, a Marina Amaral não estará aqui com a gente, mas deixa eu começar cumprimentando a minha colega do Fim do Mundo, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Oi, pessoal, tudo bem? Eu e a Giovana já estamos a postos aqui para falar com a professora Márcia Castro, mas antes fica aquele convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e também ajudar no engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Você pode deixar um comentário aí pra gente legal se estiver nos escutando no YouTube ou no Spotify. Se estiver no Spotify ou na Apple, pode também deixar 5 estrelas para ajudar aí na nossa visibilidade. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa logo depois da vinheta. Bom, então vamos começar esse primeiro bloco apresentando a nossa convidada de hoje. A Márcia Castro é professora de Demografia e chefe do Departamento de Saúde Global e População da Universidade de Harvard e uma das coordenadoras do estudo A Primeira Infância no Centro do Enfrentamento da Crise Climática, do Núcleo Ciência pela Infância, que avaliou os impactos que as mudanças climáticas terão sobre a saúde de crianças de 0 a 6 anos. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês, prazer enorme estar aqui. Giovana, quer começar o nosso papo? Vamos lá. Professora, obrigada por estar aqui. Acho que uma projeção impactante, né, que esse estudo mostra é que crianças nascidas a partir dos anos 2020 provavelmente vão viver a vida inteira delas sofrendo com impactos das mudanças climáticas, né? Elas devem enfrentar, como vocês mostraram, em média quase 7 vezes mais ondas de calor e quase 3 vezes mais inundações de rios e perdas de safra aí ao longo da sua vida. Isso em comparação com quem, por exemplo, nasceu na década de 1960, né? Por que vocês resolveram chamar a atenção, né, para os efeitos da mudança do clima nessa faixa etária, principalmente? E o que a gente já sabe o que esses impactos significam para a saúde e para o desenvolvimento dessas crianças? Então, se você olhar o último relatório do IPCC, tem uma figura que resume essa história, né? Então, mostra gerações nascidas nos anos 50, os anos 60, os anos 70, quando você começa a chegar ali em torno dos anos 2000, esses bebês já vão enfrentar os impactos durante a vida adulta e durante a velhice. Mas não tem um foco muito grande para a criança no IPCC, pelo menos até a última edição. O que a gente trouxe foi mostrar que como o que acontece na infância tem impactos para a vida toda, né? Por exemplo, alguns desses efeitos do clima podem gerar processos inflamatórios, podem gerar modificações no corpo humano da criança, no organismo da criança, que vão ter efeitos na vida adulta e na velhice, que estão associados com doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, ou seja, doenças que, na verdade, são a principal causa de morte, não só no Brasil como no mundo. Então, a nossa batalha na primeira infância sempre foi mostrar que a criança, essa primeira infância, é o começo de tudo. E agora a gente quis trazer isso também com um foco para a crise climática, porque se a gente já tinha algumas dificuldades, algumas barreiras, as desigualdades que tiravam um pouco do potencial dessa criança na primeira infância, agora você tem uma outra camada que torna tudo ainda pior, que é a questão do clima. E já há resultados mostrando, por exemplo, por que as ondas de calor são muito piores para a criança, para a primeira infância, para os bebês e os bem jovens. Porque a criança não sua como os adultos suam. Então, ela não tem nem esse mecanismo que nós temos de resfriar a temperatura do corpo. A gente também tem toda a evidência de, por exemplo, poluição do ar. Isso também afeta
todos os órgãos que ainda estão se desenvolvendo na criança, não só quando ela é bebê e criança jovem, mas também durante a gravidez. Então, novamente, os primeiros 1000 dias incluem o período da gravidez. Então, é como se a gente estivesse recontando um pouco toda essa batalha que a gente vem fazendo sobre a importância da primeira infância, mas trazendo essa nova camada de efeitos com consequências duradouras para a vida dessa criança, desse adulto, sobre a ótica da crise climática. Então, assim, se você quer tomar uma medida, comece essa medida do começo da vida. E aí, só para entender esse estresse, assim, é importante olhar para essa fase da vida, porque por exemplo, quando está ainda se desenvolvendo o cérebro da criança, então se ela está sujeita a um estresse térmico, esse cérebro pode não se desenvolver tão bem quanto ele se desenvolveria. Exato. Então, novamente, a gente começa a contar desde a gravidez, né? Então, durante a gravidez, o calor extremo também afeta essa pessoa grávida e a criança pode ter até algumas modificações genéticas, por isso que está se aumentando muito a análise da epigenética também sob a perspectiva do desenvolvimento infantil relacionado ao clima. Na criança, a gente tem aquela curva do desenvolvimento que começa durante a gravidez, então você tem vários órgãos sendo formados. O pico dessa curva é ali em torno dos 2 anos, por isso que tem essa ideia dos 1000 dias. Se parte da formação desses órgãos, a formação do que a gente chama as sinapses, que são as conexões que a gente tem no cérebro, elas começam a ser afetadas. Novamente, não é só o clima, mas é essa questão do estresse tóxico, da violência, alguns desses fatores que também podem ser agravados pelo clima. Por exemplo, se essa criança perde a moradia, tem uma mobilidade forçada, ela não tem casa, ela não tem creche para acolher, ela está exposta a um ambiente extremamente vulnerável, muito provavelmente exposta à violência. Então, todo esse processo de formação das sinapses, ele não acontece como deveria. Então, o potencial não só do desenvolvimento cognitivo, mas do motor, do comportamental, ele já fica prejudicado. E professora, vocês citam que tem quase 1 bilhão de crianças em todo o mundo que já estão expostas, né, a esses riscos climáticos. No Brasil, cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes estão enfrentando algum tipo de risco climático, sendo 1,1 milhão que convive com escassez de água, por exemplo. Então, esses danos já estão sendo percebidos. Já dá para a gente imaginar que como isso vai permanecer na vida adulta dessas crianças? Então, veja, nós temos uma medida que se chama o indicador de capital humano. O que é isso? É uma medida prospectiva com uma expectativa de vida, né? Então, você pega crianças que nascem hoje, expostas às condições de educação e de saúde na infância que a gente observa hoje. Qual será o potencial produtivo dessa criança ao completar 18 anos? Ou seja, quando ela vai entrar com todo o potencial no mercado de trabalho. Em 2019, o índice de capital humano do Brasil era em torno de 55, alguma coisa assim. O que isso quer dizer? Que a gente perde 45% do potencial produtivo do país, que está diretamente ligado ao desenvolvimento, por causa das condições de educação e as condições de saúde. E 2/3 dessa perda estão ligados às condições relacionadas à educação, que, novamente, começam desde o começo da vida dessa criança. Então, não é que a gente já possa medir o que vai acontecer, mas, assim, as nossas desigualdades no nosso país, não dá para falar do Brasil sem falar das desigualdades, já retiram parte desse potencial. Agora, você tem... qualquer ano que você olhe nos últimos... Pega a última década, tem várias coisas acontecendo, né? É enchente, é seca, é um incêndio. Todo ano tem vários desses efeitos. Alguns, eles acabam sendo de longo prazo. A gente ainda tem famílias no Rio Grande do Sul que ainda não tem casa. Né? A gente ainda tem crianças e famílias na Amazônia, que é 2 anos seguidos de seca, depois veio a enchente, se você pega numa área do entorno de Manaus, e essas crianças, sabe-se lá, se elas estão tendo casa, se elas estão indo para a creche, se elas estão tendo escola, a escola pode ter sido destruída, não foi reconstruída. Então, ainda que a gente não consiga mensurar, a gente sabe que melhor não vai ficar do que era. Entendeu? Ou seja, novamente, aí eu acho que é importante falar, quando a gente pensa na política pública, tem que ser várias coisas ao mesmo tempo. Como é que você vai resolver isso? Não vai ser só a saúde, não vai ser só a educação, não vai só ser assistência social, mas é tudo. É o planejamento urbano,
todas essas 3 áreas, mas são várias coisas. É a segurança pública. Claro. É tudo junto, entendeu? Mas não é fácil, né? Se fosse fácil, já tinha sido feito. Não, e eu ia falar justamente dessa questão, quer dizer, a gente já tem um quadro de vulnerabilidade social no Brasil que é muito grave. E a gente também sabe que são os mais vulneráveis socialmente, que são já os mais afetados pela mudança do clima, né? Então, realmente a gente está falando de uma sobreposição de crises aí, né? Total. Ótima essa pergunta. A gente até traz esse conceito no documento, que é o que a gente chama de racismo ambiental. Por quê? Bom, as crianças são desproporcionalmente mais afetadas. As crianças em condições de vulnerabilidade também são. E aí, quando você vai detalhando essa vulnerabilidade, né, quer dizer, a desigualdade no Brasil, ela tem classe social, ela tem raça, ela tem cor, ela tem tudo isso. Então, novamente, não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, quando você vê, por exemplo, áreas verdes, né? Você pega uma área de favela. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Se alguém já foi numa favela no Rio de Janeiro, a temperatura é mais de 5 graus Celsius de diferença. Não tem árvore. E não tem árvore na escola, não tem árvore na sua casa, nada. Então, assim, essas pessoas que estão ali, é a comunidade inteira, não é só a criança, são os idosos que também são afetados, vão sofrer muito mais do que uma outra pessoa que pode estar num local climatizado, que tem alguma maneira de mitigar o problema porque o problema está acontecendo para todo mundo. Mas algumas pessoas conseguem mitigar muito melhor do que outras que não conseguem. Então, é por isso que eu acho interessante a gente trazer essa ideia das várias camadas, porque o clima, ele não é só uma camada, ele é uma camada que torna as outras todas muito piores. Exatamente, ele não cria problema, aliás, ele não inventa problemas novos, ele piora os que a gente já tem. Piora os que a gente já tem. Muito bem. Então, professora, você já, inclusive, comentou, né, sobre os eventos extremos que a gente teve aí nos últimos anos no Brasil, uma sequência, né? Ondas de calor no Sudeste, enchentes no Rio Grande do Sul, seca, incêndios na Amazônia. Então, eu queria que, se a gente pudesse aprofundar um pouco mais, se isso, como que esses eventos mostram como a gente lida com as crianças durante a crise climática no Brasil, durante esses eventos, né? O que a gente aprendeu ou não sobre isso, né? Então, eu vou te dar um exemplo e depois eu vou explicar. Todo ano, em Harvard, a gente faz um curso de liderança em primeira infância. Todas as pessoas vêm do Brasil. E no ano que tiveram as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma pessoa da Globo, porque a gente traz pessoas de diferentes setores do governo, mas também da sociedade civil. E a minha pergunta para essa pessoa era assim, cadê as crianças nas notícias do Rio Grande do Sul? Eu não tenho nada contra o cavalo caramelo, todo mundo amou a história do cavalo caramelo, mas eu não aguentava mais ver o cavalo caramelo na TV, e os gatinhos e os cachorros. Eu queria ver as crianças, as condições que elas estavam expostas naquele abrigo, que eram péssimas, as crianças fora da escola, as crianças no Rio Grande do Sul ficaram fora da escola muito tempo, né? Então você não tem, para muitas dessas crianças, a escola é um local de abrigo, não é só um local de desenvolvimento ou de aprendizado, é um local de abrigo, é um local onde você come, né? E a gente não viu isso. Então, eu acho que esse é um exemplo meio icônico, mas ele mostra como não só a política pública, mas a maneira como a gente encara essas notícias também não tem a sensibilidade para aqueles que são mais vulneráveis, que nesse caso é a criança e os idosos. Sinto muito, mas não é o cavalo caramelo, né? Então, a primeira cidade no Brasil que lançou uma política com alertas para ondas de calor foi o Rio de Janeiro. Um negócio muito bem feito, tem 5 alertas diferentes, tem toda uma coisa que vem para o teu celular, fecha coisas por causa do calor. Claro, o Rio já é quente, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, mas assim, a gente tinha, 2 dias por ano com 44. Agora tem muito mais do que isso, muito mais dias, né? A gente precisa desse tipo de programa e tem um olhar para a criança, tem um olhar para o adulto no Brasil inteiro. Né? Tem algumas dessas emergências, a gente sabe que elas estão vindo. Né? 23 e 24, todo mundo sabia que estava vindo o El Niño severo. 24, então, a gente já tinha visto 23. O que foi feito, por exemplo, na Amazônia, quando se viu que ia ter outra seca que acabou sendo pior do que a de 23? Nada. Nada.
entendeu? Então, assim, eu acho que esse olhar não só de se preparar para você não estar respondendo ao incêndio, mas você está prevenindo o incêndio ou mitigando as consequências, a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer. Perfeito. A gente continua nesse tópico, mas antes a gente vai para um breve intervalo e a gente já vai continuar com a entrevista com a professora Márcia Castro. Começando então o nosso segundo bloco, se você está gostando da entrevista com a professora Márcia Castro, saiba que tudo isso é graças ao apoio dos nossos aliados, que são pessoas que apoiam a Pública mensalmente e o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix agora mesmo para contato@apublica.org. O jornalismo independente precisa do seu apoio. Então vamos continuar aqui o nosso papo, professora, e já vamos emendar, já que a gente estava falando sobre escolas, né, no fim do primeiro bloco. A gente estava falando sobre como a escola é afetada. Só no ano passado, né, cerca de 1,18 milhões de pessoas e adolescentes tiveram aulas suspensas no Brasil, né, principalmente por causa dos alagamentos do Rio Grande do Sul, que é o que a gente estava comentando. Você acha que deveria haver uma preocupação específica para reduzir o impacto dos eventos extremos na educação, especificamente? Há algo que as escolas podem fazer em relação a esse sentido? Então, tem algumas coisas, né? Primeiro, alguns dos prédios da estrutura escolar, ela não é nem um pouco adaptada à crise climática. O material pode ser facilmente destruído. 2, ela não é climatizada. Imagina você estudar no Rio de Janeiro sem estar climatizado. Uma loucura. A terceira coisa é se você tem uma área livre, uma área no entorno da escola em que você tenha árvores, porque pelo menos dá alguma proteção tanto para a criança brincar, e o brincar é uma das atividades importantes para o desenvolvimento infantil, como também ajuda a reduzir um pouco a temperatura se você está tendo onda de calor, porque as árvores dão uma proteção. Quando você olha para algumas dessas características nas escolas que a gente tem no Brasil, quase metade das escolas não tem nenhuma área verde no entorno. Um indicador muito pior quando você olha as escolas nas favelas, né? Então, eu acho que a gente pode melhorar muito, tanto no entorno, na climatização, como também na estrutura em si, para que ela não seja tão vulnerável, que possa ser facilmente destruída e, portanto, todo o atendimento escolar interrompido durante um período de evento extremo. E tem até uma outra questão também, que às vezes a escola não foi destruída, mas a escola é usada como abrigo para quem foi desalojado, né? Exato. Então também isso é uma questão, né? As crianças perdem as aulas porque não tem nem como, né, ocupar a escola para aula, né? Porque você pode ter outras estruturas que foram destruídas, então se a escola foi aquela que conseguiu ficar de pé, e você pode ter um ginásio muito grande, que você pode abrigar muitas pessoas, então a escola vai ser suspensa para poder abrigar. Que a gente também já viu isso acontecendo no Brasil. Exato. Mas você estava mencionando, né, as escolas do Rio e a falta de ar-condicionado. A gente chegou a fazer uma reportagem na Pública o ano passado contando justamente disso, né, de como as escolas no Rio, mas em São Paulo, aquele estudo sobre as capitais, né? Ah, sim. E aí a gente realmente foi nas escolas e ouvimos as crianças, né? E são relatos de cortar o coração. Tinha um menininho que falava assim... Aliás, a professora conta que ele chegou na escola e falou: professora, mas isso aqui é uma sala de aula ou uma sauna? E aí o que eu ia te perguntar é assim, tem essa coisa que você falou das crianças não conseguirem brincar, mas ter a aula debaixo de calor deve ser impossível aprender qualquer coisa, né? Então, tem alguns estudos, a gente tem literatura nisso, mostrando que o calor extremo dentro do ambiente escolar, ele afeta a concentração e afeta o desempenho. Uma das dificuldades é que vários desses estudos são feitos em contextos internacionais. Mas, ainda assim, eles dão uma mensagem, que a capacidade de concentração, a capacidade cognitiva e, portanto, performance em testes, ela é diretamente prejudicada quando você tem um evento de calor extremo. E quando você perde essa janela de aprendizado, você perde isso para sempre? Ou tem como recuperar isso depois? Então,
Nessa área que a gente estuda desenvolvimento infantil, tem esse conceito de plasticidade do cérebro, né? O que traz uma esperança, porque como o cérebro tem uma plasticidade, algumas dessas coisas você ainda pode tentar desenvolver. Então, por exemplo, a gente tem as pessoas que fazem o EJA, né? Então vão se educar, vão aprender a escrever muito mais tarde. Aprender outra língua é um pouco mais difícil, porque as sinapses, né? Quando a gente nasce, a gente tem as sinapses para falar qualquer idioma, e aí vai cortando o que a gente não usa. Então, há uma plasticidade, mas há atrasos que são difíceis de você recuperar. E alguns dessas dificuldades que você tem na primeira infância têm um efeito direto na saúde. Uhum. Então, quando você junta essas coisas, você pode ter um déficit que aí não tem como você recuperar. Então, não é assim a desgraça total, né? Há uma plasticidade, mas os efeitos vão muito além só do aprendizado. E ainda dentro dessa questão aí dos cuidados com as crianças e adolescentes, um dos termos que viram símbolos na nossa época é a tal da ansiedade climática, né? Uhum. Imagino que tem uma preocupação especial com crianças e adolescentes. O adolescente ainda consegue compreender um pouco melhor o que está acontecendo, o que pode vir, né, do seu futuro. Então, acho que a pergunta é como que a gente pode cuidar, né, da saúde mental de crianças e adolescentes dentro desse contexto de emergência climática? Então, eu acho que uma das coisas é, por exemplo, o quanto a gente conversa com as crianças nas escolas sobre isso. Uhum. O quanto a gente coloca as crianças em contato com a natureza, até para ela entender o que a natureza significa e o que significa ela não ter acesso a essa natureza. Né? Então, eu conheço um grupo que faz um trabalho no Amapá, que o objetivo é exatamente entender como as crianças veem a crise climática, e há uma diferença enorme quando você pega uma criança que estuda no meio rural, que está em contato direto com a natureza, e uma criança que está na área urbana, que nem entende muito bem o valor da floresta. Então, assim, eu acho que a gente ainda não conversa o suficiente nas escolas o tema da crise climática. A gente não fala muito sobre isso. E não é trazer isso como a desgraça, como o fim do mundo. Eu tenho muita hesitação de ser o mensageiro do apocalipse. Acho que isso não resolve, na grande maioria das vezes. Eu acho que o conhecimento ajuda, e compartilhar isso de uma maneira, principalmente para as crianças, que esteja na linguagem dela. Então, você tem que associar isso ao brincar, você tem que associar isso a fazer coisas que a criança faz, e o não fazer é uma perda. Eu acho que a gente não está fazendo isso. E eu acho que isso é uma maneira de também conscientizar essa criança para ela se tornar um adulto que vai tentar ajudar a minimizar esses problemas. Até porque, se você não tiver essa consciência, você vai ter as mesmas atitudes que colocaram a gente onde a gente está hoje. Consumismo, e dane-se o resto do mundo, e por aí vai, dane-se as outras pessoas. Então, eu acho que a gente ainda não está criando uma geração que vai ter essa consciência climática, essa consciência de comunidade, e certamente as redes sociais não ajudam a criar isso. Né? Ajuda a criar pessoas extremamente individualistas que vivem no seu próprio mundo, não uma geração que vai viver em comunidade. Pois é, né? Consciência climática, consciência da crise climática é a consciência do mundo, né, em que a gente vive. Do mundo, de tudo. Pois Perfeito. Professor, eu entendo que um dos objetivos desse trabalho era justamente orientar políticas públicas, né? Tentar trazer recomendações para que a gestão pública adote medidas aí para tentar adequar melhor as ações climáticas para as necessidades da primeira infância. Então, para a gente terminar, eu queria te pedir que você resumisse aí quais que você destaca como as ações mais necessárias para esse objetivo. Então, o objetivo em todos esses trabalhos que o Núcleo Ciência pela Infância produz, e esse foi o 14º, é realmente fomentar a discussão, fomentar a política pública. O Plano Nacional de Primeira Infância foi publicado, então a gente também tem uma chance agora de fazer toda a proposta de quais são as políticas prioritárias, como a gente vai abordar isso.
Então, assim, o documento tem algumas sugestões concretas, a gente discutiu algumas sobre as escolas, tem toda a questão das cidades, né? Como é que a gente torna as cidades resilientes ao clima, que, na verdade, a gente está construindo cidades que não são nem um pouco resilientes, muito pelo contrário. Então, há algumas sugestões no documento, há toda a articulação que a gente continua fazendo com o Conselhão, com as pessoas que estão envolvidas nesse tema, e eu acho que a gente tem uma boa janela de oportunidade agora para tentar pautar algumas dessas questões e aguardar para ver o que vai acontecer. Né? Eu acho que quando a gente trabalha com saúde pública e com primeira infância é a mesma coisa. A gente traz a melhor evidência que a gente pode, a gente sugere a política, mas tem um longo caminho até a política sair do papel e realmente ser implementada de forma sustentável, né? Porque também acho que a gente tem um problema grave quando as políticas são mudadas, quando o governo muda. Então, isso não é sustentável. Mas eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir pautar alguma coisa importante, principalmente nesse momento. Seria pensando, né, se a gente precisa adaptar as cidades para a mudança do clima, que a adaptação leve em conta as necessidades dessa faixa etária. É uma coisa meio isso, assim, a gente não pode pensar de um modo muito amplo, a gente teria que ter ações específicas para as crianças. Então, a melhorar as condições das cidades, você vai ajudar todo mundo. Você vai ajudar a criança, você vai ajudar os idosos, você vai ajudar todos. Para as crianças, tem coisas específicas, sim, que são os alertas, as mitigações, as condições das creches, das escolas. Mas aí, quando você vai para as condições da moradia, das áreas sem infraestrutura, as áreas que elas não são vulneráveis, mas elas estão em condições de vulnerabilidade por causa das desigualdades, é aquela coisa, a melhor política social que existe no mundo é a redução das desigualdades. Você melhora tudo, você melhora a educação, você melhora a saúde, você melhora tudo, né? Então, e a gente já viu isso acontecer no Brasil, né? Em 2003, a gente tinha políticas realmente direcionadas aos que mais precisavam, e essas são as políticas de redução da desigualdade. Então, para as cidades, as específicas para as crianças estão ligadas ao ambiente escolar, estão ligadas à gravidez, estão ligadas ao ambiente domiciliar também. Mas a gente tem medidas nas cidades que vão ajudar todo mundo, não só as crianças. Tá certo. Professora, então, muito obrigada pela sua participação. Acho que a gente aprendeu muito hoje, né, Terto? Com certeza. E na torcida aí para que realmente essas políticas virem, né? Obrigada a vocês, obrigada por trazer visibilidade para esse tema. Muito feliz.